Alô, gente de todo o Brasil. O meu abraço ao meu querido Malcir, ao meu querido Nilson, Brandão, meu irmão Rogério, meu irmão Antônio, meu irmão Paulo Roberto, o meu irmão Lima, enfim, são muitos irmãos. Nilton Lima. E um abraço para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E eu tenho uma palavra para vocês. E a palavra que eu tenho para nós, para a nossa meditação, é essa: os anjos não pecam. Foi essa palavra, os anjos não pecam, é o título da mensagem. Porque por volta de 84, eu gostava muito de ouvir um pregador. Na minha opinião, ele era, para dizer a verdade, eu acho que ele era o melhor pregador, na minha opinião. O homem falava muito de ilustração, e eu gosto muito de ouvir testemunho e ilustração. E ele falava muito. E ele tinha um conhecimento profundo dentro das escrituras. Ele não precisava nem olhar, ele citava, falava a Bíblia sem precisar olhar. E eu tinha admiração. Então, em 84, ele citou que os anjos, ele pregando uma mensagem, eu gosto muito de ouvir para aprender. Eu preciso aprender. E 84 a 40 anos atrás, e ouvindo essa mensagem, ele dizia assim, que os anjos não podem cantar o que nós cantamos. Que os anjos não podem cantar os cânticos, ou as melodias que canta a igreja. Aquela melodia que diz assim, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Ou aquele cântico, pelo sangue de Jesus. Tal. Ou aquele assim, foi na cruz, onde um dia eu vi. Ele dizia assim, os anjos não podem cantar. Por quê? Aí ouvindo, meditando no que ele estava pregando, eu dizia, está certo. Ele falou, por que os anjos não podem cantar os cânticos que a igreja canta? Porque os anjos não pecam. Os anjos não têm experiência do pecado. Jesus não derramou o sangue dele pelos pecados de anjo, porque anjo não conhece pecado. Então os anjos não podem cantar, te agradeço, Senhor, pelo teu sangue derramado, te dou graça. Não, o anjo não pode dizer dessa forma, porque os anjos não conhecem o pecado. Eu dizia, está certo, estava certo. Mas eu pergunto, se os anjos não pecam, se os anjos não têm experiência de pecado, eu pergunto, que pecado tem a igreja? Qual a experiência do pecado na igreja? A igreja não tem pecado. A igreja não conheceu o pecado. Me mostre, dentro deste livro, onde a igreja tem pecado. Como os anjos não conheceram o pecado, a igreja também não conheceu o pecado. Porque o pecado começou a existir aonde? Em Moisés. Nós olhamos para o capítulo 5 de Romanos, e versículo 13, fala que o pecado entrou pelo homem, mas o pecado não era levado em conta. Deus não levava em conta o pecado de Adão. Porque Deus, quando disse para Adão, Deus não disse que ele pecaria. Dizer, se tu tocar ou comer deste fruto, certamente morrerá, não pecará. Por quê? Porque o pecado só passou a existir através da lei. Porque se o pecado, como o versículo 13 de 5 de Romanos diz que não era levado em conta, é a mesma coisa. Num cruzamento, você todo dia passa aquele cruzamento para cá, eles colocam um semáforo. E aquele semáforo está parado. Muitas vezes até encapado ali com plástico. Você passa para lá, passa para cá e tá. Ele não está servindo, praticamente está ali. Mas no dia
que esse semáforo for tirar daquele plástico e colocar ele para funcionar, se você passar ali com aquele semáforo fechado, você está transgredindo a lei. A partir daquele momento que ele foi colocado em funcionamento, a lei começa a funcionar. Então, assim também, Adão não foi levado em conta, o pecado de Adão. Alguém vai, o pecado começou lá. Não, o pecado começou na lei. Porque a lei, porque o próprio apóstolo Paulo cita, dizendo, se não existisse a lei, eu conheço o pecado por causa da lei. Se não existisse lei, não existia pecado. O pecado é o quê? Transgressão da lei. João, capítulo 4. Aí, João, capítulo 3, versículo 4 de João, da Cartas de João. Capítulo 3, versículo 4 da Carta de João diz assim, que o pecado é transgressão da lei. Então, quando a lei entrou também o pecado. Agora eu pergunto, se o anjo não tem pecado, anjo não peca, porque anjo não tem experiência do pecado, eu pergunto que experiência a igreja tem do pecado? Se a igreja já nasceu pura, sem mancha, sem ruga. A igreja nasceu depois que o pecado foi exterminado. Porque Jesus, lá no capítulo 9, 26, Jesus exterminou com o pecado. Deixou de existir o pecado na morte de Cristo. E da morte de Cristo, do derramamento do sangue de Cristo, acabou o pecado. Não existiu mais pecado. A igreja, do outro lado, ela já veio sem pecado. Então as pessoas, a maior parte, como eu mesmo, eu aprendi errado e ensinava errado. Milhões e milhões. Eu não vou dizer que eles são burro, porque burro é quem começou lá atrás, que chama de pai da igreja, não são pai da igreja, são pai dos burros. Porque no primeiro século, quando o apóstolo Paulo morreu, ele falou que depois dele ia surgir o quê? Lobos, cruel e devorador, é o que surgiu. Então esse chamado pai da igreja, que foi no primeiro século, segundo século, que foi Inácio, Policarpo, que foi chamado os pais da igreja no primeiro século, no segundo século, terceiro século, era o quê? Os burros. Porque eles continuaram a mesma coisa, pegou toda a imundícia lá de Moisés e trouxe. E está até o dia de hoje. E as pessoas, por falta de não ler e se ler, não entender, eles continuam dizendo que a igreja tem pecado. Mas aonde está o pecado da igreja? Se a igreja, confere comigo, a igreja, ela não é a noiva de Cristo? O que Jesus disse quando ali perguntaram para Jesus ali no capítulo 2 de Marcos, lá pelo versículo 18, né, perguntaram assim, por que jejua os discípulos de João e não jejua os seus discípulos? Nós jejuamos, os discípulos de João jejuam, os seus não jejuam, por quê? Porque eles não podem jejuar. Porque o noivo está com ele. Quer dizer que naquele tempo a igreja era noiva de Cristo. Cristo veio a esse mundo fazer o quê? Ele veio fundar. Ele veio plantar, formar a sua igreja. Porque naquele tempo existia sinagoga, templo e tabernáculo. Mas a igreja, no hebraico, aliás, no grego, significa sair para fora. Para fora do quê? Da lei de Moisés. Então a igreja passou a ser vida. Toda a vida é uma igreja. Então, como Jesus era noiva, você raciocina comigo. Hoje, como esse pastor pregava e eu aceitava e também preguei muitas vezes que a igreja tem pecado, se os anjos não têm pecado, a igreja também não tem pecado. A igreja nasceu sem pecado. A igreja nasceu pura. O que tem dentro de nós fazemos, é muitas vezes alguma
Aborrecimento, também aborrecemos a Deus, às vezes com alguma coisa que Deus manda nós fazer, nós não fazemos, que o maior mandamento de Deus, um para com o outro, é amar. Se você amou, está acima de tudo. Gálatas 5:14. O amor está acima de todos os mandamentos que existem entre céu e terra. E é isso que nós não vê. Nós vê essas chamadas igrejas por aí, esses cabeçudos dizendo assim, você nem cumprimenta fulano daquela igreja. Eu não quero que vocês visitem. E tal. Porque aquele povo é um povo assim, assim, assim. E para onde vai esse povo? Eles estão dizendo que vai vir um Jesus, vai buscar e vai levar para o céu. Lá no céu vai ter uma área, Assembleia de Deus. Vai ter lá uma placa aqui, só reside Assembleia. Outra parte, congregação. Outra parte, mundial, universal, quadrangular, batista, papapá. É assim. É assim que funciona, é assim que Deus quer. Deus vai vir, vai mandar o seu filho vir aqui buscar essa confusão que está aqui na terra. Então, meu irmão, a igreja não existe pecado. Por quê? Porque Jesus, quando estava ainda, antes de ser passado pela cruz, a igreja era noiva. Ele diz assim, eles não podem enjoar porque o noivo está com eles. Então ele era noivo ainda. Quando ele morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o céu, ele casou-se com a igreja. Hoje a igreja é a esposa de Cristo. Então, se a igreja é a esposa de Cristo, como é que, se Cristo é santo, 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 e a igreja e a esposa dele pode viver em pecado? Coloca isso na sua cabeça. Põe isso na sua cabeça. A igreja não tem pecado. Igreja de Cristo não peca. Agora, esse movimento que existe aí, isso não é igreja. Igreja que eu estou dizendo é vida. Porque Deus, 17:24 de Atos, Deus não habita nesses barracão, nesses local que eles chamam ali de igreja. Deus não habita, porque o próprio Jesus disse lá no capítulo 15:8, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus não faz parte, mas Deus habita em nós. Nós somos a verdadeira igreja. E o Espírito de Deus, como disse lá no capítulo 8 de Romanos, e versículo de número de 8 e 16, que o Espírito Santo, ele testifica, isso é, ele vive, ele mora dentro do nosso espírito, porque essa carne, ela nada serve. Então a igreja de Cristo aqui não é a carne, a igreja de Cristo aqui, que é a esposa de Cristo, é o Espírito. Então, meu irmão, se os anjos não conheceram o pecado, a igreja também não conhece o pecado. Você não tem esse negócio do dia do pão com suco. Você nem devia lá estar. Você não devia ir lá comer aquele pão com suco e aquela mentira. Não, chegou a hora. Agora, quem tem em pecado vem aqui na frente. O maior pecador, se é que existisse, o pecado pior era aquele camarada que está de paletó e gravata lá que se coloca chefe. O meu pastorzão, meu bispão, meu pai na fé. Aquele é o pior. É o pior que está dentro. Dentro, se tiver 1000 membros dentro daquele local, ele é o pior de todos eles, porque ele acusa todo mundo. Ele se faz santo, mas de santo não tem nada. Ali no meio, ele é um santo, mas chega em casa, ele espanca a mulher dele. Ele sai pela rua, prostitui, vive numa vida de prostituição, tem seus vinhos, tem seus uísque, tem sua champanha, seus chopes dentro da sua casa. Sai aí para dizer que está resolvendo algum problema, em lugar distante, ele tem suas amantes, aí para encontrar, e tem uns que é pior, que não tem amante, não tem amante homem, que eu vejo aí, eu estou direto aí participando aí dos programas aí, eu estou vendo cada escândalo. Eu vi um escândalo ontem, eu estava assistindo ontem, o Domingo Espetacular, e estava vendo um padre que fez uma pirâmide aí e começou a enganar muita gente, enganou muita gente, e depois ele fugiu. Eu falei, com quem que ele aprendeu isso?
Você não vê padre fazendo escândalo. Você não vê escândalo, é muito difícil. E esse padre conseguiu induzir um monte de fiéis dentro da igreja, trazendo dinheiro, dizendo que dava tanto por cento, que a pessoa ia conseguir. Quando ele viu que o negócio estava, ele desapareceu. A reportagem conseguiu encontrar com ele e ele citou que tinha mais dois junto com ele. De quem que ele aprendeu isso? Quem é o professor dele? Da onde ele tirou isso? Dos pastores. Ele está vendo os pastores se enricando, e eles acham que aquele salário, vão fazer igual os pastores fazem. É exemplo que nós estamos vendo por aí. Então, o pior dentro da chamada igreja são os pastores. Eles são a pior criatura que existe dentro da igreja. Quanto muito se faz de santo e acha que ele é santo, você vai olhar a ficha dele. Procura saber quem é. Coloca o investigador. Pega o investigador e põe para seguir ele. Paga o investigador para segue o pastor aonde ele for. E depois você me traz o resultado para você ver quem é este homem. Ele é santo ali naquele momento, ali dentro. Mas por que você fala isso, irmão Nilson? Porque apareceu, lá quando eu ainda morava nos Estados Unidos, apareceu um pastor, um grande pastor, e foi feita uma reunião ali e ele estava dizendo que chegou uma certa vez um pastor no gabinete dele. E ele era conselheiro, ele aconselhava os pastores. Ele era conselheiro de pastor. E o pastor chegou e falou para ele, pastor, eu tenho uma confissão para fazer para o senhor. Ele falou, o que acontece? Olha, eu sou pastor há tanto tempo. E muitas vezes eu estava no motel, junto com a amante. Eu lembrava que era noite de eu pregar. Eu saía correndo do motel. Pegava o meu carro e vinha em alta velocidade, muitas vezes chegava até atrasado na igreja. Já largava o meu carro e subia no púlpito. Mas o que eu tinha para pregar? Eu não tinha nada. Tinha acabado de sair de um adultério, de uma prostituição. Eu subia no púlpito, saudava a igreja e começava a chorar. Batia um remorso tão grande em mim que eu começava a chorar, a igreja chorava junto comigo. E a igreja dizia assim, vixe, você vê que unção que o pastor está? O pastor está com um som tão grande. Oh, meu Deus, como é que o povo é tão ingênuo desse jeito? Chorava junto com o pastor. Aí o pastor acabava descendo do púlpito, nem pregava. O povo dizia que a unção de Deus não deixou o pastor pregar. Que era poder que estava sobre ele. Isso ele confessou para o pastor confessou para nós. Do fato que acontece. Então não tem esses homens como santos, não, que de santo eles não têm nada. Eles não têm santidade nenhuma. Então, como os anjos não podem pecar, porque eles não conhecem pecado, assim também a igreja não pode pecar. A igreja, volta a dizer, são vida. Eles não podem pecar porque a igreja de Cristo, ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro e ela não pode pecar. Se você hoje é da graça, você não peca. Você não tem pecado. Você faz alguma coisa que não agrada a Deus e Deus te corrige. Porque 6 e 7 de Gálatas diz que Deus corrige, né? Deus castiga. Não, aliás, tudo que você plantar, você colhe. Mas no capítulo 10, 12, 6 de Hebreu, diz que Deus corrige, castiga e repreende todo quanto Ele ama. Então, se Deus está te dando um aço, é porque Deus te ama. Então, Deus quer que você ande no caminho. O caminho perfeito é Ele. Fique com esta palavra, meu irmão e minha irmã. Se os anjos não pecam, não pecam. Se os anjos não podem cantar essa música, o sangue de Jesus me lavou, foi na cruz, né, pelo sangue, a igreja também não pode cantar. Porque o sangue de Jesus, você não vivia, não existia naquele tempo. Você veio existir 2000 anos depois. Então não serve para nós. Fique com esta palavra. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Bye, bye. Goodbye.